Por que o cobre fica verde? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desvendar um mistério que muitos de vocês já devem ter notado por aí. Sabe aquelas estátuas antigas, telhados de igrejas históricas, ou até mesmo moedas velhas, que em vez de exibir o brilho avermelhado, característico do cobre, ostentam um tom esverdeado único? Você já se perguntou por que isso acontece? Seria uma espécie de ferrugem, como a que vemos no ferro? Ou há algo a mais por trás dessa transformação de cor? Pois bem, a verdade é que o cobre não enferruja no sentido tradicional da palavra, mas passa por um processo químico fascinante, que não só muda sua aparência, como também lhe confere uma proteção incrível. Mas antes de mergulharmos fundo nessa transformação, o que exatamente é o cobre? Bem, o cobre é um elemento químico, representado pelo símbolo Cu na tabela periódica, conhecido desde a antiguidade pela sua maleabilidade, excelente condutividade elétrica e térmica, e por sua cor avermelhada característica e brilhante quando polido. É um metal utilizado em fiações elétricas, encanamentos, joias e até em moedas, por ser durável e relativamente resistente à corrosão. Mas essa resistência não significa que ele é imune a todas as reações. Pelo contrário, sua interação com o ambiente é o que nos leva ao nosso mistério verde. Afinal, o que é essa camada verde que aparece no cobre? Ao contrário da ferrugem do ferro, que é o óxido de ferro, geralmente de cor avermelhada ou marrom e continua a se espalhar, destruindo o metal, a camada verde que se forma no cobre é uma pátina, composta principalmente por carbonatos básicos de cobre e, em ambientes específicos, sulfatos básicos de cobre. Essa pátina é resultado de uma série de reações químicas lentas entre o cobre e os elementos presentes na atmosfera, como oxigênio, umidade e dióxido de carbono. É um processo natural e, para o cobre, é um sinal de maturidade e, mais importante, de proteção. Mas como o cobre reage com o ambiente para formar essa camada protetora? O processo não é instantâneo e geralmente ocorre em etapas. Inicialmente, o cobre exposto ao ar reage com oxigênio para formar óxido de cobre. Em um primeiro momento, essa camada de óxido de cobre pode ser da cor preta ou marrom, e muitas vezes não é percebida a olho nu, pois é fina e logo é substituída pelas etapas seguintes. É essa camada inicial de óxido que serve como base para a formação da pátina verde. Depois que o óxido de cobre se forma, a umidade, ou seja, a água presente na atmosfera na forma de vapor ou chuva, entra em cena. A água, em conjunto com o dióxido de carbono presente no ar, reage com o óxido de cobre. Essa reação forma o que chamamos de carbonato básico de cobre, que é o composto que confere o metal a sua característica cor verde e azulada. Em ambientes com alta poluição atmosférica, que contém gases como dióxido de enxofre, podem se formar também sulfatos básicos de cobre, que contribuem para essa coloração. Pense na Estátua da Liberdade, por exemplo. Ela é toda feita de cobre, só que ao invés de olharmos para ela e vermos a cor marrom brilhante, ela exibe uma pátina verde espetacular. Sua localização em Nova York, próxima ao oceano, em uma área com certo nível de poluição urbana, certamente influencia a composição dessa camada protetora ao longo do tempo. E então, quais fatores aceleram ou influenciam a formação dessa pátina? Vários elementos ambientais desempenham um papel crucial. A umidade é um dos principais, pois a água é um reagente essencial para a reação que formam os carbonatos e sulfatos. Ambientes mais úmidos ou com chuvas frequentes tendem a desenvolver a pátina mais rapidamente. A presença de dióxido de carbono no ar também é fundamental, sendo este um gás natural presente na atmosfera. No entanto, a poluição atmosférica, rica em dióxido de enxofre e outros compostos, pode acelerar e modificar a composição da pátina. É por isso que obras de arte e estruturas de cobre em cidades industrializadas ou costeiras tendem a ficar verdes mais rapidamente do que aquelas em ambientes rurais e secos. O tempo, é claro, é outro fator inegável. A formação de uma pátina robusta e uniforme leva anos, às vezes décadas, dependendo das condições. E aqui chegamos a um ponto crucial. Essa camada verde é algo bom
ou ruim para o cobre? Na vasta maioria dos casos, é algo extremamente benéfico. A pátina de cobre é uma camada estável e aderente que atua como um escudo protetor para o metal que está por baixo. Diferentemente da ferrugem do ferro, que é porosa e permite que a corrosão continue avançando e destruindo o material, a pátina do cobre sela a superfície, impedindo que o metal subjacente continue a reagir com o oxigênio e a umidade. Isso significa que, uma vez que a pátina se forma, ela protege o cobre contra danos adicionais, prolongando a vida útil dos objetos de cobre por séculos. Essa propriedade protetora é uma das razões pelas quais o cobre é um material tão valorizado na construção civil. Mas será que uma tubulação de cobre enterrada também ficará verde? Não necessariamente. Em ambientes onde o oxigênio, a umidade e o dióxido de carbono não estão presentes, como em uma tubulação de água, o cobre pode oxidar de maneiras diferentes ou simplesmente manter a sua cor original por muito mais tempo. A natureza da pátina é intrínseca ligada à exposição atmosférica. Mas será que a pátina é sempre bem-vinda? Bem, nem sempre. Em aplicações onde a condutividade elétrica é primordial, como em conectores ou contatos elétricos de cobre, a formação de qualquer tipo de óxido ou pátina pode ser indesejável, pois aumenta a resistência elétrica e pode prejudicar o desempenho do circuito. Nesses casos, o cobre é frequentemente revestido com outros materiais, como estanho ou ouro, ou mantido em ambientes controlados para evitar a formação da pátina. Já em peças decorativas ou utensílios de cozinha, algumas pessoas preferem manter o brilho original do cobre. Nesses casos, existem métodos de limpeza e polimento que removem a pátina. No entanto, é importante lembrar que, ao remover essa camada, o cobre fica novamente exposto aos elementos e o processo de patinação recomeçará. Para prevenir, pode-se aplicar uma camada de laca ou cera protetora, que cria uma barreira física entre o metal e o ambiente. Mas e se eu te contar que a cor da pátina pode variar? Embora o verde seja o tom mais conhecido, a cor exata da pátina pode depender da composição química específica dos compostos formados e do ambiente. Em algumas regiões, a pátina pode assumir tons mais azulados ou até acinzentados, dependendo da concentração de certos elementos na atmosfera, como cloretos em ambientes marinhos. Essa variação contribui para a riqueza estética do cobre patinado, tornando cada peça única. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro, para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, já tinha parado para pensar no porquê do cobre ficar verde? Já admirou a beleza de uma estátua antiga de cobre e se perguntou sobre a ciência por trás da sua cor? Já teve a oportunidade de ver a Estátua da Liberdade pessoalmente? Deixe seus comentários e suas experiências aqui embaixo. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.